Fala turma, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei qual é a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Hoje eu trago para vocês um grande projeto que a gente vai iniciar a partir da data de hoje aqui no nosso canal, que é os Códigos do Empresário. Eu vou fazer várias entrevistas com vários empresários em vários ramos diferentes. Por quê, Lenildo? Com o intuito de trazer para vocês grande sabedoria, grande aprendizado. Quem sabe até mesmo você que está com o intuito de investir no ramo, de começar no ramo o qual a gente vai mostrar aqui para vocês, e isso vai fazer com que sua ideia possa vir fluir. Então não se esquece de deixar o seu like, deixar a sua inscrição, de comentar, de compartilhar. Inclusive fala para mim o que é que vocês vêm achando do nosso canal. O que você está achando? Tá achando legal? Fala aí, dê dicas de próximos conteúdos para a gente trazer para vocês. Por que eu estou pedindo essa interação? Porque desta forma nosso canal cresce, os conteúdos crescem muito mais e todo mundo cresce em conjunto, fechou? Então vem comigo acompanhar essa grande empresa a qual será a entrevistada de hoje. É um grande escritório da nossa grande amiga e aluna Edneia, a qual inclusive participou da nossa imersão, a segunda edição dos Caminhos que Levam à Riqueza. E hoje a nossa entrevista é aqui, no escritório do produtor rural e também empresarial. Bora, vem comigo, vamos lá conhecer ela, vamos lá conhecer a empresa, vamos? O legal da empresa dela é que ela fica numa rua bem localizada, bem centralizada, climatizada e cheirosa. Pensa numa loja numa empresa cheirosa. Hoje, lembrando vocês que hoje você fecha para mim, Osito, por favor? Lembrando que hoje é sábado, por isso que vocês vão se deparar com as cadeiras vazias, porque o pessoal está descansando, né? Descansando sua mente, descansando seu corpo, para que segunda-feira retorne às atividades normal. Aqui a gente pode perceber que as cadeiras onde ficam seus colaboradores são 1, 2, 3, 4 mesas, 4 colaboradores. Lá dentro, pelo que a gente percebeu, que a gente já entrou aqui dentro, né? Tem uma sala de reunião, tem uma parte bem legal. Aqui tá as cadeiras dos clientes. Vamos lá ver ela? Aqui, ó, recepção, cafezinho. Já tomamos um cafezinho aqui hoje. E aí, Edneia, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. E essa aqui é a grande empresária. Vamos lá, vamos conhecer a história dela. Vamos conhecer mais sobre essa grande empresa? Bora. Vem. E aí, tudo certo? Reafirmando novamente, estamos aqui na cidade de Cáceres nesse exato momento. Como eu falei para vocês, escritório do produtor rural e empresarial também, né? Empresarial. Quantos anos tem de empresa, Edneia? Fala para mim aí. 23 anos. 23 anos. Nós já estamos aqui há 23 anos no mesmo endereço. Não fomos para outro lugar. Mesmo CNPJ? Mesmo CNPJ. Que legal. Atendemos produtores rurais de Cáceres e região. Por que eu pergunto isso? Porque o tempo de empresa, sendo no mesmo CNPJ, isso nada mais mostra do que a confiança que a empresa passa. Isso demonstra que são mais de... Pessoal, é praticamente 1/3 de uma vida de experiência, né, Edneia? Exatamente. Então, consequentemente, com certeza, o trabalho aqui deve ser de excelência. Edneia, como que tudo isso surgiu? Foi do nada assim? Foi uma ideia que surgiu através sua? Foi de geração? Foi através do seu esposo? Como que surgiu essa ideia? Foi uma paixão? Como que tudo isso começou assim? Na verdade, eu sempre gostei de trabalhar nessa área administrativa de serviço, né? Antes eu era secretária de uma escola de línguas e eu gosto muito dessa parte do planejamento, da organização. Quando eu me mudei para cá, eu falei, onde que eu vou trabalhar? Eu preciso empreender. A minha mãe, ela era empreendedora. Eu acho que isso veio um pouco lá de... O espírito empreendedora veio dela? Dela. E a ideia de atuar nesse ramo, uma paixão sua, pelo que eu percebi. Foi uma paixão minha e também assim uma visão. Uhum. Eu tive uma visão que aqui nessa região não tinha um escritório que atendia a dor dos produtores rurais, já que aqui fica bem próximo ao órgão responsável pela fiscalização na área rural. Então foi um ponto já estratégico, ao mesmo tempo atendendo essa visão, né? Esse público, né, da área rural. Que legal. E aí quando eu comecei aqui, eu comecei só com um computador que eu tinha, que era de fazer trabalho de faculdade. E comecei a observar o que eles mais buscavam aqui. Aí era Xerox na época, que usava muito, e alguns serviços online de internet. Na época a internet era discada. E aí eu comecei a observar o que mais entrava aqui procurando. E aí eu fui implantando. Foi aprendendo. Aprendendo, eu via, né, é isso que eles estão querendo e aqui perto não tem, então eu vou colocar aqui. E foi tudo assim muito aos poucos, sabe? Porque na época não tinha dinheiro.
E a Começo, gente, né? o começo assim, com coisa usada, porque não queria investir no algo assim que tivesse um custo alto. O legal de você falar sobre essa questão de começando pouco, começando de forma simples, começando do jeito que dava, porque às vezes as pessoas ficam criando expectativas. Só vou começar quando eu tiver o dinheiro. Eu só vou começar quando eu tiver isso e aquilo. E toda vez que você pensa e age dessa forma, você simplesmente está adiando cada vez mais o seu sonho. Eu costumo até falar para as pessoas, cara, se você tem que começar algo, alguma ideia que você tem, simplesmente começa, porque a ideia, enquanto você tem, é só ideia. Mas o X da questão é você colocar em ação, você colocar em prática. E o legal de você colocar em prática, com essa questão de começar com o que você tem, que o mais interessante é que você, logo de início, já vai aprendendo. Por quê? Porque o grande erro das pessoas é querer começar com muito. Só quando tiver muito dinheiro, só quando tiver com a loja top. E aí que está um grande detalhe, porque talvez esse seu começar, talvez não seja um ramo que era para você. Aí o que acontece? Você fica esperando muito, você investiu muito, talvez não era para você, você olha e você fala, não. Ou seja, o prejuízo é maior. Então o legal de você começar aos poucos é que você vai crescendo gradativamente, você vai conhecendo sobre o negócio, você vai crescendo de forma consolidada e saudável, né, Giné? Exato. O que você recomenda para a galera que é desse ramo, assim? Que pensa em investir, que está estudando contabilidade? É que não precisa, né, começar grande. Eu comecei pequena, era aquele salão ali mesmo, eu falei. A parte da frente lá, né? A minha mesa e o meu computador de estudo eu trouxe. Ficava só aquela mesinha pequena num salão enorme. E com ventilador. Não era nem ar-condicionado. Nem ar tinha. E eu comecei. E fui, né, observando a dor de cada cliente, o que é que as pessoas mais buscavam, e aos poucos eu fui implantando. Implantando. Não investi, igual eu falei, né, para você não investir no custo alto. Eu pegava o que eu tinha em casa, coisa usada mesmo, ou trocava no móveis usado algo assim que eu não estava curtindo, e fui colocando. Que legal. Começou só você só. Hoje você tem quantos colaboradores mais ou menos? 5. 5, né? Olha só. Começou só ela, mesinha, cadeira, um computador, coisinha simples, sem ventilador, sem ar. E hoje está aí com 5 colaboradores, um escritório absurdamente grande, muitos clientes. No entanto, eu cheguei aqui, a Deus. Como eu falei para você, hoje é sábado. A gente chegou aqui e só tinha 2 colaboradores. Por quê? Tinha 2 colaboradores e agora vocês se depararam ali que não tinha ninguém, porque o pessoal veio para adiantar o serviço, foi isso? Sim, Vieram para adiantar alguns trabalhos da semana, porque é muito cliente, é muito trabalho, isso é muito bom, né? Mas vamos tirar um dia para a gente vir aqui, entrevistar cada colaborador, ver como que é a cultura de vocês. Sim, eu acredito que é muito legal. Mas Edneia, ela foi aluna da nossa imersão Os Dois Caminhos, o Caminho que Te Leva à Riqueza, segunda edição. Sim. Por que eu estou falando isso para você e estou trazendo isso aqui para você? Porque a Edneia, ela não investe somente na empresa física dela. A gente percebe muito bem que ela investe também na sua mente, ela investe muito bem no teu corpo, treina na Edneia, se alimenta bem. Sim. Porque investir no nosso corpo, muitas das vezes, não se trata simplesmente de estética, roupa ou físico. Se trata do que você coloca na tua mente, o que você coloca dentro do teu corpo. Eu me refiro a alimento. Quem que são as pessoas que você se conecta? E o interessante disso é que para você ter um negócio de sucesso, você precisa também ter uma mentalidade de sucesso. Uma mentalidade sem ser uma de sucesso, você com a tua vida de forma geral, sem ter sucesso na tua vida, sucesso que eu me refiro, sem ter essa base, a tua empresa não sustenta. Como que uma mulher dessa, como que o esposo dela sustentou tudo isso até hoje? Não foi simplesmente através de ter uma empresa física, mas com certeza, consequentemente, através de uma base a qual eles formaram. Uma base formada por muita pressão, por muita decisão difícil, por muita dificuldade. Então, assim, Dinei, inclusive, o que você fala para essas pessoas que hoje têm suas empresas, independente se seja no ramo da contabilidade ou não, e está passando por um processo difícil? O que você tem para falar para essa galera? Porque assim, nós estamos vivendo um momento agora onde a gente percebe que tem muitos empresários com muitas dores. O que você fala para essa galera durante esse processo? O que você tem assim, de conselho para deixar para essa galera? Há 22 anos atrás era diferente, né? Mas hoje, na atualidade, eu falo para a galera que ela precisa buscar um mentor, alguém para estar orientando como que ela pode estar começando essa empresa, porque agora com essa era da internet, né? Muita coisa muda, muita coisa boa, tem coisa muito boa. Eu demorei uns 10 anos para eu dar uma subida, mas hoje, quem quiser abrir uma empresa pode fazer muito, pode ser assim, ó.
pode ser um boom. E dá para aprender rápido, né? Dá para aprender Você pega, rápido. por exemplo, um conteúdo como esse, vamos supor que você quer investir nesse ramo. As palavras dela, junto com as minhas palavras, junto com o conhecimento que você tem, pode acelerar esse processo. E antigamente não tinha isso. Eu tenho certeza que quando era só você ali, você não tinha um vídeo no YouTube não explicando, auxiliando a tua mente, auxiliando... Eram livros, né, de Exatamente. administração. Hoje tem tantos conhecimentos que pode estar buscando. E além dos conhecimentos buscando gratuito no YouTube, a gente... É o que você falou da mentalidade, né? Pode estar mudando a mentalidade, se aproximando de pessoas certas, que eu acredito que o crescimento é muito mais rápido hoje do que antigamente. A internet está aí, gente. Vender na internet é muito bom, é muito fácil. Bom. É muito fácil, o alcance é maior. Se você tem uma empresa que talvez entre ali 10 pessoas no dia, um único story seu, divulgando um produto seu, falando de um produto seu, você pode alcançar 1000 pessoas. Verdade. Né? E então, consequentemente, isso converte em venda. Edneia, foi interessante, foi legal você falar sobre a questão da mentalidade. Como eu acabei de falar para vocês, a Edneia é uma pessoa que investe muito em sua mente, ela em conjunto com o teu esposo. Eu mesmo, particularmente, já vi ela em diversos eventos, ela e seu esposo, como, por exemplo, o Método CIS do Paulo Vieira. Inclusive, você é formado através dele, né? Sim. Participou da nossa imersão, como eu falei para vocês, assim como várias outros eventos. E é interessante o que ela falou, que nós precisamos de um mentor, porque se você for analisar, quando você, por exemplo, vai no nutricionista, você vai porque você não sabe se alimentar, correto? Você vai para poder aprender com ele, seguir a orientação dele, ou seja, ele é o seu mentor. Quando você está doente, você vai na onde? Você vai no médico, porque o médico ele é o seu mentor. Ó, Edneia, não pode fazer isso, tem que se alimentar disso, faz esse exame, então você tem uma orientação. E na nossa vida, de forma geral, a gente tem que ter um mentor. Na nossa mente, tem que ter um mentor ali na área do financeiro, na área dos negócios. Tudo quanto é área onde você não tem conhecimento sobre o que e o qual, você tem que ter um mentor. Então, vale muito a pena investir na nossa mente, vale muito a pena investir na nossa empresa, buscando adquirir conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento amplia a nossa mente. E eu estou falando isso como uma prova viva disso. Inclusive, o que você tem para falar, Edneia? Eu falo que o conhecimento liberta e muito, porque a gente libera medos de tomar decisões. É o meu caso. Antes de eu buscar todo esse conhecimento do CPF em primeiro lugar, né, para eu deixar meu CPF forte, eu tive muitos entendimentos que eu trazia coisas lá dos ancestrais, do meu passado, de onde eu vim, e aquilo lá transformou em muitos medos. Então, o conhecimento liberta. Em qualquer área, né? Igual na área empresarial, se você busca conhecimento, você não vai acabar os medos. E aí, o que vai acontecer? Você vai dar um passo à frente, porque o medo, ele trava, né? E quando você quebra isso, é como se fosse umas correntes ali se rompendo, Nossa. Né? É igual empreender, turma. Você vai empreender, cara, eu tenho certeza que quando você começou aqui, as dores no começo foram muitas. Só que o que acontece? Qual que é o segredo? Você precisa começar. Quando você começa algo que você nunca fez, mas você quebra aquilo, você percebe que o antes, que era difícil, passa a se tornar fácil. É igual a questão do testemunho da dor de vida que a gente teve. Eu costumo até falar para as pessoas, cara, teve problema que eu e ele já sofri no passado, que naquele passado parece que ia acabar minha vida, eu sentia aquela raiva, aquela coisa toda. Só que depois que passou tudo isso, eu olhei para trás e falei, cara, nem era tudo isso. Porque Deus estava comigo, né? E eu quero te falar o seguinte, nesse exato momento, talvez o que você está passando agora, nesse exato instante, daqui a alguns dias isso vai passar, novas dores vão surgir e você vai olhar para trás e falar assim, nem era tudo isso. Nem era. Porque aquele que é superior, aquele que é maior, está com todos nós. Exatamente. Então, cara, você tem que acreditar nisso, tá? Independente da qual hora você atua, independente do que você esteja passando, esse problema de hoje, futuramente, simplesmente vai ser testemunho e experiência. Inclusive, Edneia, o que você tem para falar para a galera assim a respeito da fé? Porque tem muitas pessoas que às vezes pedem, tem muitas pessoas que às vezes esperam e não acontece. O que você tem para falar para essa galera a respeito disso? Tem que ser feita. Porque assim, a Bíblia diz que Jesus sabe o que nós queremos, né, o que nós estamos pensando, mas Ele quer que a gente fala. E em oração, a oração é isso, é uma conversa com Deus, é uma conversa com o Espírito Santo. Abre a boca e peça que, olha, acontece. Aeroporto, uma vez eu e meu marido pegou e perdeu um voo.
E eu botei a mão na cabeça, tentei, moça, deixa nós ir. Não, o avião tá lá ainda. Ela falou, mas não pode, já fechou o embarque. Falei, mas a gente não tem bagagem. Não. E o povo começou tudo a reclamar, e meu marido começou a ficar nervoso. Eu só saí de perto e respirei, falei, vai dar certo. E aí e ele já ficou, meu Deus, e agora não ter que comprar outra passagem de última hora, muito caro. E eu falei, calma, espera aí. Respirei, dei uma olhada de longe no balcão e fui lá no outro colaborador, outro balcão. Outro balcão, outro colaborador. Outro colaborador. Falei, moço, eu preciso estar lá em São Paulo, tal hora, a gente tem um compromisso lá. O que você vai fazer para me ajudar? Falei assim, sabe, para ele. Ele falou, aí eu falei, e agora? Eu perdi o voo. Ele falou, peraí um pouquinho. Foi lá, ligou em outra companhia e nos encaixou lá dentro. Por quê? Porque eu respirei, me conectei com Deus, é lógico, porque tudo é Ele que faz. E fui lá e me comuniquei com amor, sem raiva, sem rancor, entendeu? E ele foi e deu jeito. O povo ficou tudo lá brigando lá na fila e nós, embarcamos e fomos embora pro nosso destino. Hein? Você vê, imagine se você já tivesse de início desacreditado. Imagine se logo de início você já tivesse olhado... Desistido. Entendeu? Então, assim... Ou ficar reclamando. Isso. Eu acredito, assim, que tem muitas coisas que às vezes não acontecem na nossa vida e deixam de acontecer porque você reclama demais e faz de menos. E se faz de menos, muitas das vezes não se trata simplesmente da prática, só da prática. A prática também, mas começa aqui, É você acreditar que vai dar certo. Tantas histórias de empresários que antes de chegar ao topo, de chegar ao sucesso, passaram por um processo de turbulência, ou seja, foram pessoas que foram testadas, que foram aprovadas, pessoas que realmente tinham ali e exerciam a sua fé, e pessoas que realmente, com certeza, verbalizavam, assim como você falou, que a nossa fala tem esse poder e realmente tem, se a gente for analisar como que Deus construiu tudo. Não, nossa comunicação é muito poderosa. Só comunicação. Então, se você for observar tudo, tá? Eu costumo até falar pra galera, tudo que você for ver que habita aqui na Terra, absolutamente tudo, partiu-se de uma fala ou de um pensamento. Você quer ver como? E como que isso realmente é real? Esse computador, para esse computador se tornar um computador, inclusive eu aprendi isso com Hélio Couto, que é um grande estudioso, um grande filósofo. Esse computador, para ele se tornar esse computador, alguém teve que imaginar ele. Alguém teve que testar, teve que praticar, teve que fazer, teve que verbalizar, teve que se comunicar. Esse cabo, a mesma coisa. Esse projeto, esse podcast para poder acontecer, alguém teve que verbalizar, alguém teve que tomar uma iniciativa, alguém teve que se comunicar. Então, se você for analisar, cara, absolutamente tudo que existe nessa terra, até mesmo o mundo qual Deus criou, foi através da fala. Helenildo, mas eu falei aqui e não aconteceu. Por quê? Não é o momento. Talvez a sua fala está sendo uma fala fraca, assim igual fé. Tem gente que fala, eu tenho fé, mas não acontece nada. Ele simplesmente verbaliza e cita que tem fé. Só que a fé verdadeira, ela vem formada, ela vem sendo lapidada através de desafios. A fé verdadeira é construída naqueles momentos onde tem muita dor, mesmo sincero, você fala, meu irmão, isso aqui é fichinha, eu vou conseguir. E você mete marcha e vai para cima. É ali sim onde que é construída a fé, igual Jesus. Jesus, ele teve fé e continua tendo fé na obra a qual Deus tinha para ele. Imagine se na primeira chicotada que ele levou ele tivesse desistido. Isso aqui não é para mim não. Pô, que fé era essa? Mas mesmo ele sendo apedrejado, mesmo ele sendo crucificado, morto, até no seu último momento, até na sua última gota de suor, se o Senhor me deu, o Senhor pode me tirar. Sim. Então, essa é a verdadeira fé, a qual você tem que ter nesse exato momento, independente do que você esteja passando. Não interessa, cara, se é na empresa, se é na família, se é com rejeição, se é com depressão, com ansiedade, não interessa o que você está passando agora. Você tem que ter fé que um dia esse jogo vai virar e um dia você vai sair disso. E começa a verbalizar, começa a pensar mais assim, positivamente, assim como a Edneia falou. Edneia, você quer falar mais alguma coisa? Muito legal esse momento que a gente teve hoje. Inclusive, quero até agradecer você e o seu esposo por nos conceder esse espaço, nos conceder esse momento. Já são exatamente, turma, 1h15 da tarde, nesse exato instante. Nem almoçamos hoje, nem sei se vai ter lugar para poder almoçar ainda. Mas, Edneia, você quer falar mais alguma coisa? Você quer... Pode ficar à vontade, tá? O que eu quero falar é que... Tem que se inscrever? Se inscreve, turma, no canal. É verdade. Se inscreve, já somos 561 inscritos. Se inscreve, comenta, compartilha. Fala aí pra gente o que você vem achando do canal. O que você tem pra falar pra essa galera? Que não pode desistir, né? Tem que tentar. Tem que tentar. Tem que testar. Testa, deu errado, continua testando. E uma coisa, cuidado com o que as pessoas falam. Olha, não vai lá porque eu já fiz isso, não dá certo. Eu falo, você não deu certo.
Mas talvez para mim seja diferente. Para mim, talvez isso. Pode ser diferente. E aí vai com um pensamento bem positivo, que já deu tudo certo. E comunicando, como ele diz, né, positivamente, que vai dar certo sim. É legal você falar isso aí, porque recentemente a gente fechou uma empresa no ramo de lanchonete, né, e bar, para poder dedicar nossa energia em outros negócios, né, e em mim mesmo. E muitas pessoas assistiram nossos vídeos, o qual viralizou. Um viralizou com 150 mil visualizações, uma porrada de comentários, outro com 50 mil. E nesses comentários, no meu direct, chegou muitas pessoas falando assim: Elenildo, o vídeo que você falou ficou muito bom, eu senti algo assim, e me deixou em dúvida quando você falou assim, ó, não é pra mim, parei de investir, que não sei o quê, e me trouxe uma leve impressão de que esse ramo não é bom, eu tô em dúvida, não sei se eu continuo fazendo isso, enfim. Eu poderia muito bem falar assim, não, esquece esse ramo, esquece, sabe? Não. Só que geralmente quem fala isso são pessoas traumatizadas. O que eu falei? Né, que eu respondi, falei, irmão, não serviu pra mim. Eu senti algo, eu passei por certas coisas, eu passei por algo, não serviu pra mim. Mas pra você pode ser diferente. Você quer um conselho? Você sentiu que você quer fazer isso e você tem essa ideia? Começa testando. Começa pequenininho, começa testando. Porque se você também vê que não é pra você, que não é o teu ramo, não fica caro pra você voltar atrás. Sim. Assim como ficou pra mim. Mas é isso aí, cara. Continua com esse pensamento, testa, vai lá e faz. Mas começa pequenininho testando. Reafirmando. Porque se der errado, se não for pra você, não fica caro pra você voltar atrás. Por que eu tô te falando isso aqui? Porque tem coisas que não é pra você. Tem coisas que não é para mim, mas talvez vai ser para outras pessoas. Talvez a comunicação o qual você precisa ter com certas pessoas para levar seu testemunho, enfim, talvez para mim não seja nisso, mas talvez para você é, entende? Então não custa nada tentar, vai lá e tenta, usa o método MVP, que é o que eu sempre falo, né? Mínimo viável do produto. É você começar o mais rápido possível e da forma mais fácil que tem, com custo baixo, justamente por isso. Você viu que deu certo, você investe pesado. Você viu que deu errado, que não é para você, você desconecta e parte para o próximo passo. Exatamente né? Isso. Esse é o jogo, essa é a pegada. E quer deixar mais algum recado para a galera? Se inscreve, turma. Tem muita gente que está assistindo os vídeos de Neia, muita gente assistindo esses vídeos e não está se inscrevendo. Verdade. Pelo amor de Deus. Aperta o dedinho aí. Se inscreve no canal. Para a gente trazer mais conteúdo. Ó, esse aqui é o nome do nosso projeto de hoje, tá? Códigos do Empresário. Por que Códigos dos Empresários? A gente vai trazer empresários para o nosso canal do YouTube, entrevistando, assim como a gente entrevistou a Edneia. E nisso a gente vai trocar essa ideia, bem simples, bem orgânico. Tudo isso com o intuito de fazer você se conectar com alguma fala. Porque talvez você não se conecte comigo. Qual que é o intuito desse projeto? Talvez você não se conecte com muitas coisas que eu entrego aqui. Mas às vezes com a Edneia, com uma simples palavra, você vai se conectar. Então é aí que está a grande virada. Então se prepare, vou falar de novo. Se inscreve porque vai vir mais empresários para esse projeto. Semana que vem já temos mais uma entrevista marcada. E aquilo que eu falo para vocês, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para poder a gente multiplicar toda essa sabedoria que a gente tem. Porque por mais que você tenha conhecimento, por mais que você saiba de certas coisas, o conhecimento ele nunca é demais e ele realmente de fato liberta. Talvez você tenha conhecimento em X áreas, mas você se conectando com outra pessoa, essa área a qual você tem conhecimento, ela vai se tornar X, entendeu? Ou seja, você vai aprender mais e mais e mais. Porque se você for observar até mesmo Jesus Cristo, a todo momento ele estava ali andando, né, com seus discípulos. Por quê? Porque não só os discípulos, mas assim como até ele mesmo precisava daqueles conselheiros para poder entender sobre as pessoas, para poder saber como que funcionava cada pessoa, a cabeça de cada pessoa, os projetos qual ele tinha que iniciar, o qual ele tinha que fazer. Então é assim que funciona. Talvez nesse exato momento você precisa andar com mais pessoas para poder entender sobre comportamento, entender sobre pessoas, entender sobre negócio e por aí vai, tá? Então, conhecimento nunca é demais, a partir do momento, inclusive, que você aprende, você aplica. É verdade. A Edneia, por exemplo, ela não só aprende, mas como ela aplica. Vai nas mentorias, né? Sim. E aplica todo o conhecimento. E, pessoal, no mais, é isso. O que você achou do conteúdo? Gostou? Curtiu? Bem simples, na íntegra, porque o real intuito aqui é ajudar você. Então, joia, comenta aqui o que você vem achando dos nossos vídeos, comenta aqui o que você achou desse nosso conteúdo. Tamo junto, valeu e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.